pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer mais um resumo de livro para vocês. Eu vou reler a série da Maldição do Tigre, porque eu preciso ler o último livro, que é O Sonho do Tigre, que saiu ano passado, e eu já não lembro mais quase nada dessa série, então vou reler. E resolvi fazer o resumo para vocês. Hoje o resumo é de A Maldição do Tigre, o primeiro livro da série, obviamente. Pega aí uma pipoca, um salgadinho, um café, refrigerante, água, qualquer coisa, porque esse vídeo vai ser longo, vai ter quase 1 hora com certeza, e nem preciso dizer que tem spoilers, né? Eu vou contar toda a história de A Maldição do Tigre, conforme eu for lendo os livros, vou fazendo resumo também, tá? E também estou fazendo resumo da série Trono de Vidro. Vamos lá, não vou ficar segurando o livro, porque vai doer meu braço, mas vamos iniciar a história. Eu não vou contar capítulos, mas o primeiro é o prólogo. E no prólogo, nossa história começa com um príncipe indiano que foi sequestrado e está sendo mantido prisioneiro por seu futuro sogro chamado Lokesh. Eles vão até um tipo de uma sala em que esse homem, né, o Lokesh, está sentado, e ao lado dele ele vê o seu irmão mais novo, chamado Kishan, e a sua futura esposa, que é a filha do Lokesh, chamada Yasubai. E esse homem disse para o príncipe que agora Yasubai não casaria mais com ele, e sim com seu irmão mais novo, e que ele queria o pedaço do amuleto de Damon, que era um cordão que ele tinha, né, com um pedaço de um amuleto, e que se ele não desse, ele iria matá-lo. Só que o Kish, ele fica contra essa atitude do Lokesh e é ameaçado por ele. Na recusa de dar o seu pedaço do amuleto, o Lokesh tira uma adaga de dentro da roupa, corta o braço do príncipe indiano e joga sangue em cima do pedaço do seu amuleto. Nesse momento, ele vê uma luz muito forte e ele sentiu uma dor também muito forte. Enquanto ele estava passando mal, ele viu que o seu irmão e a sua futura ex-noiva estavam atacando o Lokesh. Na confusão, ele acaba empurrando a própria filha, que bateu muito forte com a cabeça e acaba falecendo. E esse é o nosso prólogo. Agora vamos começar a nossa história a partir do primeiro capítulo, mas agora eu já não vou mais contar capítulos. Nós conhecemos a nossa personagem principal, chamada Kelsey. Ela é uma menina de 17 anos que perdeu os pais, né, uma menina órfã, que mora com uma família, ela tem tutores, e ela terminou o colégio, né? Ela tem 17 anos, acabou de terminar o colégio, e para fazer faculdade ela está procurando um emprego temporário. Nossa história se inicia com ela numa agência de emprego, procurando um emprego, e consegue um emprego temporário num circo para ser meio que faz tudo dentro desse circo e também cuidar do tigre. E ela passaria 2 semanas lá no circo. No dia do trabalho, ela acorda muito cedo, arruma sua mochila com suas coisas, ela tem uma coxa que a avó dela fez pra ela, porque os pais são falecidos, os avós ela já não tem mais família, e ela tem essa lembrança da avó. Chegando lá no circo, ela conhece todo mundo, conhece o pessoal, e vai falar com o dono do circo. Ele é muito receptivo, ele explica pra ela o que vai acontecer, o que ela vai fazer, que ela vai ficar no caixa recebendo dinheiro, vai ajudar a limpar tudo, e também vai cuidar dos animais. E naquele mesmo dia, depois de fazer os seus afazeres, a última apresentação no circo é a do tigre, que é um tigre branco chamado de Rain. E ela fica muito impressionada com o número daquele tigre. Ele é muito esperto, né? Ele pula de um arco para o outro, de um arco pegando fogo, por exemplo, pula para lá, pula para cá. O senhor Davis, que é quem ensina esse tigre, coloca a cabeça na boca dele, esse tipo de coisa, e ela fica muito impressionada. Depois que acaba esse espetáculo do tigre, quando termina e o tigre passa por ela, ela sente um cheiro de jasmim e sândalo. No outro dia ela acorda muito cedo e procura o Sr. Davis, que é o treinador dos animais. Eles passeiam com os cachorros e ele ensina ela a dar a primeira refeição do tigre. E ela começou a ir frequentemente no local do tigre, onde tinha a jaula dele. E ela ia lá, desenhava para ele, conversava com ele, começou a ler para ele. Ela lia Romeu e Julieta, lia poesia e esse tipo de coisa. Ela formou uma bela amizade com o tigre. Num dia, em um espetáculo, já depois de alguns dias que ela fez essa amizade com o tigre, algo muito estranho aconteceu, porque ele não quis fazer o espetáculo, ele simplesmente sentou e ficou olhando diretamente para ela. Ela estava lá em cima assistindo e ele
sentou e ficou olhando diretamente para ela e ela achou aquilo muito estranho. Naquela mesma noite, ela foi ver o tigre, ela ia todas as noites. Ela foi lá, normalmente, como ela sempre ia, foi ler pra ele e ela ficou muito triste, porque nesse dia ela enfiou a mão na jaula e fez carinho nele, ele lambeu ela e ela achou aquilo muito triste, pois era um animal muito lindo, um animal selvagem, estava preso naquela gaiola e ela ficou muito triste com aquilo e desejou que ele fosse livre. 2 dias se passaram e lá na área do tigre, durante o dia, ela encontrou um senhor mais velho, de cabelo branco já. Ele estava perto da jaula e ele disse que se chamava Anik Kadam. E depois desse homem falar com o dono do circo, todos descobriram que ele, na verdade, tinha comprado aquele tigre e que ele iria levá-lo de volta para a Índia. Ele era um tigre branco indiano e levaria ele para a Índia para viver numa reserva de tigres, para viver livre, né, na natureza. Daí ela foi lá, né, na jaula, meio que pra ver ele e se despedir, e o homem chegou perto dela e lá ele contou aquela história do príncipe de Rain, que foi o príncipe que deu nome ao tigre. Diz que era um príncipe muito bondoso e muito corajoso, mas que seu irmão o tinha traído, que tinha se apaixonado por sua noiva, que o príncipe de Rain tinha sido morto, arrastado por camelos, que o corpo nunca foi encontrado. Então ele era meio que um herói, né? Então era por isso que o nome do tigre era de Rain. Acho que ele foi um príncipe muito importante para a Índia. Daí o Sr. Kadam ofereceu um emprego para Kelsey, ofereceu um emprego, uma viagem duraria 1 semana, que ela levaria o tigre com ele, que ela iria com ele para a Índia para levar esse tigre até a reserva. Porque seria uma viagem longa, de mais ou menos 1 semana, seria uma viagem de avião e de carro, e ela era a pessoa que, assim, era mais próxima do tigre, então ele ofereceu essa viagem para ela, né, esse emprego, pagaria para ela fazer isso, e depois de muitas conversas, ela aceitou. E daí chegou o dia dessa viagem de levar o tigre de volta para a Índia. Depois de arrumar muitas coisas lá, eles partem no avião e o Sr. Kadam diz que o nome do avião é Tigers, eu acho, né, que é tigre em inglês, e ele diz que aquele avião era do empregador dele, né, do patrão dele. E ela pensa, né, que é com certeza o patrão dele deve ser um homem muito rico, porque eles esbanjam luxo. No avião eles têm várias conversas, principalmente sobre tigres. E viagem que segue e eles chegam na Índia. Chegando na Índia, Kelsey e o tigre se separam do Sr. Kadam e vão seguir viagem de caminhão para a reserva. Vai ser uma viagem longa e eles vão de caminhão. E o que ela descreve é que a cidade é bastante movimentada e o trânsito bastante caótico. Depois de passar por uma rodovia, eles param num tipo de posto de gasolina para almoçar. Enquanto ela estava comendo, de longe, perto do caminhão onde o tigre estava, ela viu um rapaz todo vestido de branco discutindo com o senhor que estava de costa, e ela pensou que aquele senhor, que aquele homem estava discutindo, que aquele homem muito lindo, pareceu com o Sr. Kadam. Ela ficou observando os dois brigarem, né? Aquele rapaz de branco e o senhor que parecia o Sr. Kadam. Ficou observando os dois e quando o rapaz viu que ela estava olhando, ele saiu do seu campo de visão e ela não conseguiu ver mais ele. Ela foi lá verificar porque eles estavam perto do caminhão do tigre e quando chegou lá já não tinha mais ninguém, só o tigre. Ela voltou para pagar a conta do seu almoço e quando voltou para lá, o caminhão tinha sumido. Ela procurou por todos os lados pelo caminhão, mas realmente tinha sumido mesmo, não tinha nada lá. Ela viu que a sua mochila estava no chão e que o tigre estava lá, só tinha sumido o caminhão. O tigre estava do outro lado da rodovia esperando por ela. Ela achou que o mais sensato seria ligar para o Sr. Kadam e explicar o que estava acontecendo, mas quando ela olha, o tigre está andando para dentro do mato e ela fica apavorada com aquilo e resolve segui-lo para dentro do mato. Bem sensato isso, né? Só que não. Eles começaram a entrar selva adentro e o tigre sempre à frente dela, como se ele quisesse que ela seguisse ele. Ele não dava trégua para ela. Ele parava se via que ela estava longe, mas sempre andando, nunca parando. Eles pararam só de noite para dormir, realmente ele parou para dormir, ela também, e no outro dia seguiram andando por dentro da selva. Até que depois de muito andar, eles chegaram a uma clareira que tinha uma cabana.
E ela pegou, tinha uma árvore perto da cabana, ela amarrou o tigre, né? Tinha uma corda na mochila. Ela amarrou o tigre na árvore porque ela pensou que a pessoa que estivesse na cabana não ia gostar de um tigre lá, né? E depois dela amarrar e ir pra frente, ela escutou uma voz masculina atrás dela perguntando se aquilo era realmente necessário. Quando ela se virou, ela viu um homem muito bonito, atlético, lindo e maravilhoso, de 20 e poucos anos, muito jovem, moreno, alto, bonito e sensual, de olhos azuis, todos vestidos de branco. Ela tomou um baita susto, porque tinha um homem e já não tinha mais tigre. E ele disse pra ela numa voz profunda, exatamente assim que tá descrito no livro, numa voz profunda: "Oi, Kelsey, sou eu, Rain." Porque ela chamava ele de Rain, tá? Ela tinha botado esse apelido carinhoso nele, não de Rain. De Rain. Só Rain. Ela fica muito confusa, se perguntando o que é que tá acontecendo. Ela fica com bastante medo, sai de perto dele, né? Porque ela não acredita que ele realmente é o tigre. E depois de conversar um pouco, ele explica pra ela que ele vai explicar tudo pra ela, que ele realmente é o tigre. E eles entram na cabana, ela vai atrás dele, né? Ele pede pra ela vir com ele, pra ele explicar. Ela entra na cabana e ele diz pra ela que a história que o Sr. Cadan contou do príncipe era verdade, mas que ele não tinha morrido. Na verdade, ele tinha sido amaldiçoado. Ele e o irmão dele, o Kishin, tinham sido amaldiçoados e agora eles estavam na pele de um tigre. E que ele só poderia ficar na pele de humano, né? Na forma dele de verdade, durante 24 minutos a cada 24 horas. Por isso que ele estava sendo rápido ali na explicação. Porque mais pra frente, logo, né, ele já viraria tigre novamente. E também disse pra ela que ele e o Sr. Cadan acham que ela é a pessoa que vai ajudar ele a quebrar a maldição para ele poder voltar a ser humano 24 horas por dia. E que ali naquela cabana morava um xamã que iria explicar para eles tudo que deveria ser feito para que a maldição fosse quebrada. Ela fica um pouco confusa e um pouco brava também, pois queria que ele já tivesse contado isso para ela antes dela ter viajado para a Índia, mas ela entendeu que se isso tivesse acontecido, talvez ela nem teria ido junto. A Kelsey tomou um banho, foi dormir e quando acordou, o senhorzinho, né, o xamã, já tinha chegado. E ele tinha trazido com ele um pássaro, que era o pássaro de Durga, pássaro da deusa Durga. Daí eles foram dormir e no outro dia ele disse pra ela que a deusa Durga tinha falado com ele. E a deusa disse pra ele que ela era uma menina muito especial e que ela era protegida da deusa e realmente era a pessoa que iria ajudar ele a quebrar a maldição do tigre. Ele diz que para ajudar eles teriam que ir até uma caverna e usar uma chave para abrir uma câmara e que a deusa a levaria até lá e que o tigre a protegeria. Depois, esse xamã, esse senhorzinho, pegou um líquido marrom e fez uns desenhos na mão dela. Sabe aqueles desenhos indianos na mão? Ele fez assim na mão dela, fez um desenho lá especial na mão dela com esse líquido marrom. Foi isso que aconteceu lá na cabana. Eles partiram de volta para a selva. Quando chegaram na rodovia, tinha um carro com uma chave no contato esperando por eles, um bilhete do Sr. Cadan dizendo que tinha coordenadas no GPS, que ela dirigisse e seguisse aquelas coordenadas que eles iam chegar até a casa do Sr. Cadan. A casa do Rain, na verdade. Eles chegaram a uma grande mansão super luxuosa, eles eram muito ricos, e ele novamente disse pra ela que achava que ela era a protegida da deusa, porque antes o Rain não estava conseguindo voltar à sua forma humana, só conseguiu voltar a partir do momento que ele encontrou ela. E foi aí que o Rain ligou para o Sr. Cadan e disse onde estava, e ele conseguiu recuperar o Rain, né, que já estava vivendo no circo há muito tempo. E nessa conversa ele conta um pouco da deusa Durga, que é uma deusa que tem 8 braços, em cada braço segura um tipo de arma, e que a deusa montava num tigre chamado Damon. Depois de jantarem, Rain, em forma de humano, apareceu no quarto dela, diz que ele tinha mais de 300 anos, que já faziam mais de 300 anos que ele tinha sido amaldiçoado, e o Sr. Cadan também tinha mais ou menos tinha essa idade, na verdade, e que ele ainda estava vivo por conta do amuleto. Ele tinha envelhecido sim, mas bem mais devagar. Naquela mesma noite eles ficaram na varanda durante esses minutos que ele ainda tinha como humano, conversando como seria a ida daquela caverna e que para entrar naquela caverna eles precisariam de uma pedra que serviria como chave para abrir, e que eles tinham essa pedra e que estava no banco.
Eles se arrumaram no dia seguinte, eles arrumaram tudo. Ela pegou aquela pedra que o Sr. Cadan pegou lá no banco e eles partiram em direção àquela caverna. Chegando nesse local, era um local assim de turismo, eles esperaram para ir até lá de noite e era um conjunto com 7 cavernas mais ou menos e eles ficaram procurando de caverna em caverna até que acharam o local certo, onde encaixaria aquela chave para abrir uma porta para ir até esse local. Eles conseguiram achar e adentraram um corredor bem escuro. Eles passavam por corredores e mais corredores e escadas e o tigre ia cheirando para saber para onde eles tinham que ir, porque tinham muitos corredores e a pessoa podia se perder ali dentro daquele labirinto subterrâneo, dentro daquela caverna. Até que em um desses corredores uma grade de ferro se fechou atrás da Kelsey e aí eles descobriram que aquele local, além de ser muito grande e um labirinto, também tinha armadilhas. A primeira armadilha foi um corredor cheio de besouros gigantes. Eles tiveram que passar correndo por aqueles besouros que estavam entrando na roupa deles e no cabelo, enfim. Eles correram até que saíram. Eles estavam todos sujos de besouro, bem nojento. A segunda armadilha que eles passaram foi um corredor cheio de lanças com veneno na ponta e óleo no chão. Então eles tiveram que ir bem devagarinho para não morrer. E a terceira armadilha que eles passaram foram pedras que se fecharam assim num tipo de câmara e aquilo começou a encher de água e eles quase morreram afogados, mas eles conseguiram sair daquela armadilha também. E por último, um grande buraco se abriu no chão para um precipício e eles conseguiram passar por essa armadilha também. E o Rain pulou e agarrou ela no ar e eles conseguiram parar do outro lado. Daí eles continuaram andando mais um pouco nesse subterrâneo dessa caverna até chegar num local que tinha uma parede com uma marca de mão. E ela pegou a mão que o xamã tinha feito, né, as marcações, colocou assim na parede e a mão dela começou a brilhar e ficar quente e aquela porta se abriu. E eles entraram dentro de uma câmara que tinha uma bacia com um tipo de líquido dourado dentro. Neste local tinham vários escritos na parede, vários símbolos. A Kelsey tirou foto de tudo, escreveu tudo, colocou um papel e passou assim por cima, né, para poder copiar tudo. E ela tirou foto e copiou tudo que estava escrito ali, porque aquilo levaria eles até o que eles tinham que fazer para libertar eles da maldição. Ali era meio que só dizendo o que eles tinham que fazer. E naquela bacia com aquele líquido dourado, começou a escorrer, começou a aumentar de volume e escorrer, e era um ácido muito forte. As paredes eram de terra e o Rain, como tigre, começou a cavar em cima e eles conseguiram sair de volta para a floresta, né? Eles meio que passaram só por debaixo daquela caverna e conseguiram sair novamente do outro lado. Na floresta de noite, eles foram atacados por 2 panteras, mas tudo correu bem e eles voltaram para o carro. Eles voltaram para casa, ela foi tomar banho e ela ficou um pouco na varanda penteando seus cabelos e o Rain foi lá ajudar ela, né? Ele queria ficar perto dela um pouco, ficou lá penteando o cabelo dela e a mão deles tocou assim e eles sentiram um tipo de choque, assim. Eles foram até o Sr. Cadan, que já estava traduzindo tudo que ela fotografou e escreveu, né? Ele já estava lá traduzindo tudo o texto. E de tudo que ele já tinha conseguido traduzir, dizia, eu até anotei aqui no livro, vou até abrir aqui para eu ser bastante precisa, porque essa é uma parte bastante importante da história. Dizia que eles tinham que procurar o prêmio de Durga, que eram 4 oferendas, 5 sacrifícios, uma transformação, a fera se torna mortal. Então eles teriam que procurar 4 oferendas para a deusa e fazer 5 sacrifícios para que os 2 voltassem a ser humanos 24 horas por dia. E outra parte que ele tinha traduzido dizia que eles tinham que ir para Kishikinda. Eu vou ler a parte porque é bastante significativa. Tá escrito assim: para proteção, busque seu templo e apodere-se da bênção de Durga. Vá para o oeste e procure Kishikinda, onde os símios governam a terra. Um golpe de Gada no reino de Hanuman. Procure o galho que está confinado. Perigos espinhentos estendem-se acima, perigos deslumbrantes acham-se debaixo. Estrangulam, capturam aqueles que você ama. Os espinhos e correntes salobras. Não sei o que é isso, gente, mas enfim.
Lúgubres fantasmas frustram seu caminho. Os guardiões aguardam para barrar sua passagem. Cuidado quando eles começarem a perseguir ou aceitar seu estado de deterioração. Mas tudo isso pode ser repelido se serpentes encontrarem o fruto proibido e a fome da Índia satisfazerem, a fim de não ver todo o seu povo sofrer. Isso aqui tem tudo um significado lá mais na frente, né? Realmente tudo que vai acontecer mais lá na frente. No outro dia eles já partiriam para procurar essa primeira oferenda para a deusa e começar a quebrar a maldição. Mas o Sr. Cadan disse para ela que antes, por alguns dias, ela e o Rain iriam para uma floresta, iriam para um lugar, uma floresta mesmo, procurar uma coisa que o Rain queria achar. Que era era muito importante ele achar isso antes de partir em busca da oferenda para a deusa. E quando eles chegaram nessa floresta, o Rain disse para ela que ele estava ali naquele local para achar o irmão dele, que agora vivia naquela floresta, sempre como tigre, já como um animal mesmo. Ele só vivia ali na floresta. Eles fizeram um acampamento perto de uma cachoeira e, do nada, uma tromba d'água veio dessa cachoeira. Ela bateu a cabeça numa pedra e ficou desacordada. O Rain ficou muito, muito preocupado mesmo com ela. E depois que ela acordou, ela foi ler uma poesia para ele e ele deitou no colo dela e eles passaram ali um momentinho romântico juntos. E daí ele perguntou para ela se ele tinha permissão para beijá-la. E ela ficou muito nervosa. Ela é uma menina de 17 anos, né, gente? E ela ficou muito nervosa com aquela situação e acabou dizendo para ele que não. E ele ficou até com bastante raiva e saiu andando. Depois de recusar o beijo dele, ela ficou se martirizando. Ela adora fazer isso, ficar se martirizando. Bem chatinha. Depois de ficar um tempo sozinha, porque depois desse fora que ela deu nele, ele ficou fora do acampamento e ela foi passear por ali por perto, ficou perto de uma pedra no acampamento, quando ela viu um grande felino negro chegando perto lá e ficar cheirando, né? Era um tigre negro. Depois de muito tempo, o tigre saiu de lá e quando ela olhou pro lado, tinha um homem saindo da floresta, um homem moreno, dos olhos dourados, todo vestido de preto, e ela disse que ela sabia quem ele era, que ele era o Kishan, irmão do Rain, e que ele tinha traído o Rain, né, pegando sua noiva, e do nada o Rain sai como tigre de dentro da floresta e os dois começam a brigar loucamente. Depois Depois que tudo se resolveu, eles voltaram pro acampamento e a Kelsey explicou tudo pro Kishan, né? Que ela tava ali porque ela queria ajudar eles a quebrar a maldição e que eles já tinham conseguido a dica por onde eles teriam que começar. E enquanto o Rain dormia, eles conversaram sobre a Yesubei, porque ela tinha acusado ele de traição. E ele disse pra ela que, na verdade, o Rain, ele iria se casar, né? Era noivo da Yesubei, mas ele nem a conhecia, ele nem sabia quem ela era. E era um casamento realmente arranjado e que ele realmente amava ela de verdade. Nessa noite, a Kelsey teve um sonho. Ela estava numa sala e tinha um homem muito maldoso torturando um homem deitado numa mesa, e o homem que estava sendo torturado era o Rain. Depois o sonho muda, ela estava vestida de dourado, de braço dado com um rapaz, e o rapaz não era o Rain, era o Kishan. E ela olhava e via o Rain muito decepcionado com aquela situação, que ela estava com ele. Ela sai correndo atrás dele, ele leva um raio e morre nos braços dela, e ela fica muito triste. Ela vê os pais, os avós e toda a família dela que já morreu, e ela acorda muito triste, chorando. Quando ela acordou, o Rain, humano, estava consolando ela, limpou suas lágrimas e consolou ela, dizendo que aquilo era só um sonho. E foi nesse momento de ternura dele consolando ela que ela percebeu que amava ele. Na volta pro carro, né, depois de ter achado o Kishan, eles voltaram para o carro. Ele explicou para ela que depois que ele foi capturado, o Sr. Cadan tentou várias vezes recuperar ele, mas nunca conseguiu. A maldição nunca deixou que ele fosse recuperado. Ele já tentou roubar o Rain, já tentou comprar, que outras pessoas comprassem, mas nunca era possível. O Rain sempre ficava longe. Acabou chegando nos Estados Unidos, e só depois que a Kelsey encontrou com ele e desejou que ele fosse livre, foi aí que ele conseguiu contato com o Sr. Cadan, depois de
tantos anos. A maldição nunca deixava o Sr. Radan chegar perto dele. Depois, quase chegando no carro, o Kishan aparece, porque o Rain quer que o Kishan vá junto. E o Rain e o Kishan aparece e diz que não vai com eles. Mas ele pega o seu pedaço do amuleto. O Rain tinha um que tá com o Sr. Radan. E o Kishan tinha um que tava com ele. E ele pega e dá pra Kelsey pra protegê-la. E na despedida ele pega e dá um selinho nela. Um selinho roubado nela. Bem ousado. Kelsey, Rain e o Sr. Radan seguem em viagem para chegar até esse suposto local que é o Kishikinda, que supostamente é esse local, né, que eles vão conseguir a primeira oferenda da Durga. Eles seguem viagem, ficam no hotel que fica perto de uma floresta, pro Rain poder ficar lá na floresta. E no meio da noite, a Kelsey escuta uma batida na porta e é o Rain que tá batendo na porta dela porque ele estava com saudade. Ele já estava acostumado a dormir com ela todas as noites, como o tigre, né? Ela sempre dormia encostadinha nele, assim, fazendo ele meio que de travesseiro. E ele estava sentindo muita falta dela e foi lá pro quarto dela. Depois de algumas conversas, a Kelsey toma atitude e beija ele na boca. Ele fica um pouco assustado, né, assim, de momento, porque ele já tinha pedido pra beijar ela e ela tinha recusado. Mas ele volta atrás e retribui o beijo e eles ficam se beijando o tempo que dá. No caminho, antes de chegar até esse local, eles pararam num templo de Durga para pedir bênçãos, né? Diz na primeira frase, ó, para proteção busque seu templo e apodere-se da bênção de Durga. Então eles param no templo de Durga para pedir bênção. Chegando lá, eles não sabem muito bem o que fazer, mas eles pegam algumas frutas, fazem uma oferenda para a deusa. E quando eles fazem essa oferenda para Deus, um tremor começa a acontecer como se fosse um terremoto. E tinha uma imagem dela e do tigre esculpida na parede. Aquela imagem na parede começa a tomar forma e eles viram de carne e osso, né? Um tigre, que é o Damon, e a deusa Durga com seus 8 braços, cheio de armas. Ela disse para eles que a oferenda tinha sido aceita e que agora daria uma bênção para eles. Ela deu 2 armas para Kelsey, né, para abençoar ela nessa jornada. Uma foi uma gada, que é um tipo de bastão com uma ponta redonda, né, que tem uma força muito grande. E outro foi uma cobra. Era uma cobra viva que se enroscou no corpo da Kelsey, depois se enroscou em seu braço e ali aquela cobra virou uma cobra de joia, uma cobra de ouro com olhos verdes, assim, de esmeralda, se eu não me engano. E ela disse que aquela ali era Fanindra, a rainha das serpentes, e que aquela cobra ajudaria eles em sua jornada. E também aquela arma, né? Que ela iria iluminar o caminho deles de escuridão, iria tornar aquele caminho de escuridão em luz, e disse também para eles não se separarem, que se em algum momento nessa jornada eles se separarem, que era para eles confiarem em seus corações, que algo poderia acontecer e que eles deveriam confiar em seus corações. Depois de muito procurar, eles seguiram viagem para procurar esse local. Depois de muito procurar, quase sem sucesso, quando o dia está amanhecendo, porque tem meio que uma profecia para abrir a porta do local, né? Quando está quase amanhecendo, a cobra toma vida novamente e segue até o local certo, que é a entrada correta para aquele local que eles vão achar a primeira oferenda para Durga. Eles seguem novamente por um corredor muito escuro, né? Uma porta se abre, né? A cobra consegue abrir uma porta. Façam que essa porta se abra. Eles seguem por um corredor escuro. Eles chegam até uma floresta e ela percebe que o Rain está sangrando um pouco. E eles perceberam que o mato daquele lugar, as árvores, né, e as folhas que estavam machucando eles, que eram árvores com folhas de agulha, se eu não me engano, e que aquilo estava machucando eles. Então eles saem disparados e começam a correr por todo aquele mato que está machucando eles, porque eles ficaram realmente com muito medo daquilo causar uma coisa ruim neles. E ela percebeu que essas agulhas, né, essas árvores estavam tipo vivas, né? Ela avisou ele, foi aí que eles começaram a correr. E eles saíram de lá super machucados, e depois de sair dessa floresta, eles entraram novamente em um local fechado e por 1 milésimo de segundo eles se separaram. Só que acontece é que esse lugar ele confunde a cabeça das pessoas, ele causa ilusões na cabeça das pessoas e eles começam a ver coisas estranhas. Ela começa a ver ele morto, ela vê a família dela, ela vê ele com ela no colo, morto também. E ela começa a ter muitas e muitas e muitas alucinações. Aí que ela lembra que a Durga diz pra ela que ela tinha que seguir seu coração, né? Que ela tinha que
fechar os seus olhos e seguir com o seu coração. Aí ela faz isso e acaba encontrando ele novamente. Agora eles pegam, se agarram assim e vão andando por esse local e conseguem sair do outro lado. Eles vão andando do lado de um riacho, porque assim, esse lugar, Kishkinda, é tipo uma cidade dos macacos mesmo. E nesse caminho tem tipo um riacho e eles veem umas criaturas nesses riachos. Acho que é capa o nome, é que eu não anotei aqui, esqueci de anotar. Eles veem umas criaturas assim, só com o olho assim na água, sabe? Eles ficam com medo, mas as criaturas não fazem nada com eles. E eles seguem viagem andando para poder chegar lá no local. Eles chegam a uma grande árvore velha que se abre um portal e eles veem a cidade de pedra. Eles entram nesse local, o Ren tem que derrubar uma árvore. Sim, ele tem uma árvore cagada, ela tem uma força enorme, ele bate até que essa árvore cai e eles conseguem passar pro outro lado. E é aí que a Kelsey começa com a frescura do livro, que ela se torna uma personagem beirando aí o insuportável. Ela começa a pensar que ele é muita areia pro caminhão dela e que ela provavelmente vai se machucar com isso, então ela começa a dar patada nele, ignorar ele porque ela não quer se machucar. Ah, meu Deus. Que existem mulheres muito melhores do que ela, e que ela é feia, e que ela é isso, e que ela é aquilo, e que ele pode ficar com outras pessoas. Pra que ele ia querer ficar com ela? Uma menina feia, sei lá. Ela tem problemas sérios de autoestima, e isso é bastante chato. Mas, né, vida que segue. A história do livro é boa, só essa parte da Kelsey que é bem chata. E andando por essa cidade de pedra, eles chegam a um grande tanque de água que tem imagem de 4 macacos diferentes e eles escolheram um, né? Tava escrito lá que eles tinham que escolher um, eles escolhem o babuíno. Depois que eles escolhem o macaco, esse tanque de água começa a se abrir e sai uma grande árvore de dentro dele. Quando eles olham lá em cima, vem um fruto dourado. Eles sobem na árvore e a Kelsey pega o fruto. No momento que ela encosta no fruto, ela tem um tipo de visão. Ela vê um homem, o Sr. Cadan e ela, é um homem vestido muito bem vestido, né? E esse homem ficava olhando os amuletos, tanto o pedaço dela quanto o pedaço do Sr. Cadan. E depois desaparece. A Kelsey acorda, eles vão sair desse local. E todo esse tempo ela fica ignorando ele tenta pegar na mão dela, ele tenta conversar com ela. E ela fica tipo ignorando, bastante seca, porque ela acha que esse é o jeito que ela ignorando ele, fazendo isso com ele, que ele vai deixar de querer ficar com ela. E aí ela não machuca o seu coraçãozinho. Ai, meu Deus, uma chata. E voltando já com o fruto, né, em mãos, eles começam a escutar barulhos muito fortes. E quando eles vêm, tem uma horda de macacos seguindo eles e vão atacar eles. Começam a atacar, o Ren fica pra trás, né, porque ele é tigre, né? Ele tá em forma de tigre. Ah, lembrando, acho que eu esqueci de falar isso, mas a partir do momento que eles entraram nesse lugar mágico, o Ren não voltou a ser tigre. Ele continuou como humano, quer dizer, ele podia voltar a ser tigre, mas ele não obrigatoriamente ele tinha que ser tigre ali naquele local. Então esse tempo inteiro ele estava como humano. Nesse momento ele vira tigre, vai atacar esses macacos que estão atacando ele. Ela ataca também os macacos com a agada. E eles conseguem se livrar desses macacos e vão andar de volta pelo lado do riacho. Sabe aquelas criaturas que estavam lá no riacho? Então, dessa vez eles começam a sair. E daí essas criaturas começam a correr atrás dele. Essas criaturas que saíram da água. Eles são vampiros capa, eles sugam o sangue das pessoas. E ela resolve entrar naquela floresta de agulhas, né? Era melhor a floresta de agulhas do que a criatura seguindo. Mas uma das criaturas consegue chegar até ela, porque o Ren fica pra trás matando as criaturas. Uma das criaturas consegue chegar até ela e morde ela no pescoço. E ela começa a desmaiar. Ele chega a tempo de matar a criatura, mas a criatura já mordeu ela. E o Ren começa a chorar, fica desesperado, bota ela no colo e ela se arrepende de ter feito aquilo com ele, de ter ficado ignorando ele e sendo ignorante com ele, e queria dizer pra ele que o amava. Daí do nada a Fanindra, que é a cobra, toma vida novamente e pica ela várias vezes no local onde aquela criatura mordeu ela no pescoço. Daí ela desmaia. Quando ela acorda, ela descobre que ela ficou 2 dias dormindo. Ela pensa que ela morreu, né? Mas ela não morreu. Que a Fanindra salvou a vida dela, tirando o veneno, né? Na verdade, o veneno da Fanindra é que curou ela.
E quando ela acorda, ele faz uma super declaração pra ela, diz que ficou com muito medo dela ter morrido. Eu até anotei aqui. Ele fala assim, ó, que eu não tive medo dos capas, eu tive medo de perder você. Senti um pavor corrosivo, angustiante e infinito. Era insuportável. A parte mais torturante foi perceber que eu não queria mais viver se você se fosse e saber que não havia nada que eu pudesse fazer. Eu estaria preso para sempre nessa existência miserável sem você. Ou seja, ele disse que amava ela, que ela era a coisa mais importante da vida dele. E mesmo assim a menina continuou ignorando ele, sendo seca com o coitado do homem. Que dó dele, cara. Ela é muito ridícula, essa menina. Que raiva. Olha, a partir dessa parte do livro, quando ela começa essas ignorâncias com ele, é um ranço que você pega dela muito forte. Mais pra frente eu até entendo o raciocínio dela. Mas que é chato, é. Porque, assim, ele é muito apaixonante, ele é muito maravilhoso, assim, ela é muito chata com ele. Ela desconversou tudo aquilo que ela falou, tudo que eu acabei de ler que ele falou pra ela, ela pegou e desconversou, saiu andando. Eles saíram da floresta, tiveram que passar por aquele corredor lá que deixava a pessoa doida assim, né? Que via um monte de coisa. Dessa vez eles passaram agarrados e eles seguiram um corredor até chegar novamente lá na porta que eles teriam que sair. E antes de sair, ele pediu pra ela que ela desse um beijo nele. Porque assim, ela tava ignorando ele esse tempo todo, eles estavam brigando e tal. Só que o último pedido assim era que ela desse um beijo nele. E ela dá um selinho, ele fala que não, que ele quer um beijo de verdade. E daí ele começa a beijar ela e ela se deixa se levar por aquele beijo. Eles se agarram, se beijam, uma loucura, um vucu-vucu. E depois ele pega, tipo, dá um empurrãozinho nela e diz pra ela que aquilo tinha sido bastante esclarecedor, né? Que você chega à conclusão, deve ter chegado à conclusão de que ela estava sendo ignorante e tudo mais, porém ela realmente gostava dele, porque ela não resistiu ao seu beijo. E daí eles saíram, né, depois desse beijo apaixonante, eles saíram e quando ele botou o pé pra fora daquele lugar mágico, ele virou instantaneamente tigre. Aí quando eles chegaram no carro, ela contou toda a história pro Sr. Cadan, tudo o que tinha acontecido lá. Ele disse pra ela que, na verdade, eles tinham passado, tipo assim, uns 5 dias lá fazendo tudo isso, e pra ele só tinha passado algumas horas, né? Que o tempo lá naquele local passava diferente. E, chegando no hotel, ela recebeu um vestido e uma sandália muito bonitos. Ela achou que ela ia jantar com o Sr. Cadan, né? Um jantar de amigos mesmo. Na verdade, eles têm um sentimento meio que de pai e filha. E ela achou que ela ia jantar com ele. E ela desceu tudo. E quando chegou lá, eles foram para o restaurante e o Sr. Cadan falou pra ela que ia deixar ela com a companhia dessa noite, que ele não seria a companhia dela. E lá naquele local só tinha um homem de costas, vestido num terno muito bonito, muito lindo. E esse homem era o Rain. E durante o jantar, ele disse pra ela que agora ele ficaria durante 6 horas como homem, que a maldição é dividida em 4 oferendas e cada oferenda daria pra eles 6 horas de duração por dia como homem até completar tudo isso e eles poderem ser homens aí até pra sempre. Que agora a maldição estava se quebrando. Depois de algumas conversas nesse jantar, eles foram para o quarto e ele deu uma seduzida, porque ela estava se negando tudo, né? Ela estava com aquela frescura dela de ai, eu vou ignorar ele, não sei o que, estava sendo bastante fria com ele. E ela vai até a porta, ele vai até a porta do quarto dela com ela, dá uma seduzida lá nela e vai embora. E enfim, eles foram para casa. Depois de já ter quebrado essa primeira parte da maldição, agora ele é um homem durante 6 horas do dia, né? Já é uma grande vitória. Eles voltaram pra casa. E na manhã seguinte, no café da manhã, o Rain, gente, ele tava muito fofo com ela. Ele tava muito feliz, muito, 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 muito feliz. Fez um sanduíche pra ela. Ele abraçou ela por trás, deu um beijinho assim nela. E foi super romântico e ela super seca. E ela pega e vira pra ele e fala que de noite ela gostaria de encontrar com ele na varanda, porque tinha um assunto pra conversar com ele. Porque ela já estava pensando em ir embora, né, de voltar para os Estados Unidos, porque ela achou que esse era o único jeito, que ela só poderia ser amiga dele, porque ele vai machucar ela. E nessa noite na varanda eles começaram a conversar e ela explicou pra ele que ela iria embora, iria voltar para os Estados Unidos, que ela não queria abandonar nem ela, nem ele, nem o Kishan, que ela iria continuar ajudando os dois
a quebrar a maldição, mas que demoraria um pouco, porque o Sr. Cadan ainda ia demorar para terminar de traduzir tudo, e por enquanto ela iria voltar para os Estados Unidos, que queria ficar separada dele durante esse tempo. E antes disso, né, que eu estava lendo aqui agora, antes disso, antes dele chegar na varanda, ela chegou primeiro, ela desejou que ali tivesse uma bebida tropical de abacaxi com guarda-chuva. E quando ela olha para a mesa, realmente tem uma bebida lá, ela acha isso bastante estranho. Eu até anotei aqui uma parte do livro, dessa conversa que eles estão tendo, né, de não ser bom o suficiente e esse tipo de coisa. E ela explica pra ele que ela é... Assim, basicamente que ele é muito areia pro caminhão dela e que ele não conhece outras mulheres e que quando ele conhecer outras mulheres melhores do que ela, aparentemente todas do mundo são, porque ela se acha o cocô do cavalo do bandido, e ela diz que ele vai machucar ela, que ele vai terminar com ela e que ela não aguenta isso. E ele diz pra ela que não, que ele gosta dela, que ele quer ficar com ela e que não tem nada a ver isso, que ele ama ela do jeito que ela é. E ela diz que não, tipo assim, ela é irredutível mesmo. Ele fica bastante chateado com isso, porque ele realmente gosta dela de verdade e ela aparentemente gosta dele. Tem alguns momentos desse livro que eu acho que ela não gosta dele, tanto assim que ele, parece que ele gosta mais dela do que dele, do que ela dele. E ela diz também que quer voltar, não só por causa disso, é porque o Lokesh agora tá atrás dos dois, né? Lá naquela visão, né? Naquela visão era o Lokesh que tava olhando pra ela. E o Lokesh quer as partes do amuleto, então seria mais seguro pra ela ficar separado deles. E nessa conversa ela diz pra ele que ela não quer ser a prisão dele, que ele nunca conheceu outra pessoa diferente e que ela não quer ser essa pessoa que, se ele ficar com ela e se arrepender, ela vai ficar bastante machucada. E ela diz pra ele que se ele conhecer pessoas melhores, ele não vai querer ficar com ela. E ela fala que ele tá julgando, ele fala que ela tá julgando ele. Ele até fala aqui nessa parte que você tá achando que eu sou um libertino rico, superficial e convencido, que só se importa com o dinheiro e com o status, que ele não é essa pessoa e que ela acha que ele é essa pessoa, então, né? Só Jesus na casa da Kelsey. E depois dessa conversa, ela fica irredutível e diz que vai embora sim. Depois ela volta pro quarto e fica chorando no banheiro, igual uma louca, desesperada, chorando. E eu acredito que a Kelsey é esse tipo de pessoa, né? Que gosta de se insistir, de ficar martirizada mesmo, chorar e sofrer por tudo. Ela é esse tipo de pessoa. Ela disse aqui no livro que ela chorou até dormir com a esperança de que amanhã fosse se sentir melhor, né? Ela disse que os olhos e nariz e boca estavam jorrando e que ela queria se permitir esse sentir o desespero vazio da perda. Só Jesus na causa. Ela gosta, a menina gosta de sofrer. Não tem motivo pra ela estar sofrendo, porque o cara quer ficar com ela de verdade. Mas a chata quer sofrer, enfim, né? Vai entender. Depois de algumas horas chorando, sofrendo, ela tomou banho e deu fome nela. E ela desejou que queria, mas ela não queria sair do quarto. Ela desejou um crepe de frutas vermelhas. E o crepe realmente apareceu e ela ficou muito assustada. Daí ela desejou um leite com chocolate e o leite com chocolate apareceu pra ela. E daí ela descobriu que aquele drink, essas outras duas comidas que apareceram num passe de mágica pra ela, foram feitas pelo fruto, né? Que o fruto iria acabar com a fome na Índia. E o fruto dourado realmente fazia isso, ele acabava com a fome, né? Ele fazia comida aparecer. Daí, depois que ela descobriu que o fruto fazia isso, essa mágica, ela mostrou pro Sr. Cadan, ele ficou bastante impressionado. E ela contou toda a história do Rain, né, desabafou com ele, disse que iria voltar e ele apoiou ela, disse que tudo bem, mas que a casa deles era dela também, que ela sempre seria bem-vinda ali. Depois disso ela foi pra piscina, foi nadar um pouco, relaxar um pouco. E enquanto ela tava nadando, ela viu a imagem de um homem, assim, moreno, alto, bonito e sensual. Ela pensou que fosse o Rain, mas quando ela olha de novo, ela vê que na verdade é o Kishan, que ele tá lá na casa. Daí, gente, ela saiu nadando igual uma louca, toda feliz, agarrou o homem. Ficou muito feliz de ver ele, né? Parecia que ela tava mais até feliz de ver o Kishan do que ver o próprio Rain. Mas é que assim, o Kishan, ela não tem aquele sentimento de amor, né? Então é tipo só uma amizade. Já pelo Rain, ela tem um amor. Ela tem um amor entre aspas, eu não sei se ela tem mesmo. Enfim, eles conversam, ele diz que depois ele percebeu que ele conseguia ficar
como humano mais tempo do que os 24 minutos, então ele resolve voltar para casa e convida ela para ir para uma balada com ele naquela noite, porque ele queria curtir sua vida como humano. Ela aceita e nessa noite eles vão para essa balada, vai ela, o Kishan, o Sr. Kadan, e o Rain decide não ir. Eles vão, ela se arruma todo, eles vão, e chegando lá eles comem, os três comem, eles dançam, e numa dança romântica o Rain aparece e eles dançam, né? Ela aceita dançar com ele, eles dançam e ele pede pra conversar com ela. Ele leva ela pra um lugar lá nessa balada barra restaurante, e ele dá uma tornozeleira pra ela, insiste muito pra ela não ir embora, diz pra ela que ele a ama, que ele tá apaixonado por ela já há muito tempo, que ele gosta muito dela, que ele não vai decepcionar ela, que ele não vai largar dela, que ele gosta de verdade dela, que ele não tá... não é a maldição, não é porque ela vai quebrar a maldição, é porque ele gosta dela mesmo, da Kelsey, e que ele tá apaixonado por ela. E ela diz que ir embora mesmo assim, porque ele não conhecia a vida dele como humano, que aquele mundo era totalmente diferente do de antigamente, que ele precisava conhecer o mundo sem ela, né? Porque se fosse para eles ficarem juntos, ele teria que ter essa atitude mesmo, depois de já ter conhecido de tudo nessa vida, aí sim eles poderiam ficar juntos, certeza de ficarem juntos. Então ela diz que ama ele também, mas que mesmo assim vai embora. Ela diz assim, que ela poderia manter ele capturado e preso por puro egoísmo, só para satisfazer os seus próprios desejos, mas que ela não quer isso, ela que vai ajudar ele a ser livre e quer que ele continue livre, mas que ele fique com ela por livre e espontânea vontade e não só porque foi a primeira pessoa que ele se apaixonou. Ela diz que sente muito, mas que ela não vai fazer isso, ela não vai ficar porque ela também o ama. Ela arruma todas as suas coisas e parte para os Estados Unidos. Quando ela tá saindo da casa, ela escuta um grande rugido muito alto, ensurdecedor e muito triste dentro da floresta, né? O Rain gritando lá na floresta, sofrendo. E esse foi o fim da nossa história. Nós temos só um epílogo no final, que é um homem muito bem vestido numa cobertura de um prédio, que é o Lokesh, né? E que fica se perguntando como é que vai achar essa menina que tem a outra parte do amuleto, quando ele recebe uma ligação dizendo que eles acharam ela, né? Acharam provavelmente a menina, né? A Kelsey. E esse foi o nosso livro, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Já tô ficando até sem voz. Desculpa, ficou muito longo. Mas, né, espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no meu canal. E até os próximos resumos, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!